Olá, alunos. Fazemos parte do curso de Pedagogia e hoje a gente vai apresentar um trabalho de Sociologia Geral, que o nosso grupo é composto pela Adriele, pela Maria Eduarda e pela minha pessoa. Então a gente vai apresentar um trabalho sobre os danos da masculinidade tóxica, que vai relacionar sobre o movimento feminista e sobre educação social. Bom, a gente vai falar sobre os danos da masculinidade tóxica. A masculinidade tóxica pode causar muitos danos a uma criança, sendo criada em um ambiente totalmente machista, né? Porque ela vai aprender, por exemplo, coisas que vão ser impostas conforme uma caixinha, ou seja, a gente é colocado em caixinhas desde o início, onde quando você nasce menina, é imposto que você tem que saber cuidar da casa, você tem que gostar de rosa, essas coisas. Você tem que gostar de arrumar a casa, entendeu? Você vai ter que ser submissa. Várias coisas também que são, tipo, até em brinquedos. Você não pode brincar de carrinho, você não pode gostar de brincar na rua, entendeu? Essas coisas. E os meninos são criados de uma forma que eles vão ter que ser responsáveis pela família. Então, assim, ele já vem com essa pressão também. Você vai ter que assumir um papel de responsável pela família, né? Por uma casa, pela tua mulher. E é isso. Então, assim, e eles não podem nem sequer expressar os seus próprios sentimentos, entendeu? Porque se aí também entra a homofobia. Ou seja, porque se a criança, se um menino, ele tem sentimentos demais e se demonstra assim, sabe? As pessoas já vêm com aquele preconceito. De que, ai, meu filho vai ser gay. Sabe? Tem essas coisinhas. Porque, tipo assim, menino não pode agir assim e tudo mais. Então, a Adriele vai falar mais sobre em como o feminismo vai entrar nessa parte, porque ele ajuda muito. Ele ajuda muito a mostrar que não é bem assim. Nos dias atuais, né? A gente tá vendo que isso mudou muito. Por exemplo, vemos vários exemplos de mulheres independentes, entendeu? Fortes. Na verdade, todas as mulheres, entendeu? Que tem que criar os seus filhos sozinhas. Não pode agir assim e tudo mais. Então, a Adriele vai falar mais sobre em como o feminismo vai entrar nessa parte, porque ele ajuda muito. Ele ajuda muito a mostrar que não é bem assim. Nos dias atuais, né? A gente tá vendo que isso mudou muito. Por exemplo, vemos vários exemplos de mulheres independentes, entendeu? Fortes. Na verdade, todas as mulheres, entendeu? Que tem que criar os seus filhos sozinhas. Essas coisas. E os homens também, acho que estão aprendendo a poder expressar os seus próprios sentimentos sem aquele preconceito, sabe? Tipo, não vou me mostrar vulnerável, como será que vai ser, entendeu? Então, a masculinidade tóxica, ela é uma coisa bem antiga, desde o nascimento das crianças lá na Grécia. Os pais já rotulavam elas, se elas seriam homem ou mulher, então elas cresciam com esse pensamento até elas terem suas próprias escolhas. E, por exemplo, nas escolas, se o homem ele fosse afeminado, ele já viraria motivo de chacota na escola, porque se ele apanhasse do valentão já seria outro motivo para virar piada, porque aí os afeminados seriam considerados homossexuais, os homossexuais sofriam muito preconceito na época, eles eram considerados homens invertidos, homens anormais.
que seria até caso para psiquiatra, então eles não teriam uma postura para ser pai de família. Ele não poderia ter uma família. Ele não poderia duelar para defender sua honra, porque ele não tem a postura de um homem pai de família, bravo, corajoso. Então, no caso das mulheres, na vida adulta, elas só serviam ao homem, não tinham papel nenhum na sociedade, elas só ficam dentro de casa, cuidando dos filhos, né? Então, se ela apanhasse, as pessoas perguntavam o que a mulher fez para o homem, o que ela fez para apanhar, como se justificasse a violência. Porque elas só serviam de objeto para satisfazer os homens. Elas não tinham direito a nada. E, infelizmente, essa aversão à homossexualidade, ela ainda está em nossa sociedade atualmente. Ela traz características ainda da antiguidade. E voltando na questão da mulher, ela desde sempre ela era vista como nada. Então ela lutou muito para poder até votar. Ela não tinha direito a voto. Então foi no ano de 1932 onde ela foi liberado o voto para ela. Então ela lutou muito para conseguir votar, entrar no mercado de trabalho, por conta os homens falavam, a mulher engravida, a mulher tem período menstrual, e isso era visto como um atraso no mercado, no emprego, então isso já seria uma justificativa para descartá-las no cargo. E é neste meio, são por esses motivos que começou a nascer o movimento feminista no século XIX, que o intuito do feminista era proporcionar liberdade e igualdade entre os sexos. Mesmo as pessoas dizendo que o movimento feminista ele era comandado por lésbicas, mulheres infelizes, que odeiam os homens, mas na verdade não é. O intuito o objetivo é rever os papéis atribuídos ao homem e à mulher para que tenha igualdade entre os gêneros. E até lá em 2000 existia uma teoria chamada One Sex Model, que dizia que a mulher complementa o homem, mas ela ainda é vista como inferior a ele. E ela lutou muito para chegar nos dias atuais, onde a mulher conseguiu, ela está em ascensão no mercado de trabalho, na sociedade, então ela pode ter um emprego digno, ela pode comandar a família. Então está acontecendo, então está gerando novos arranjos familiares, onde a mulher comanda a família, ela é a bem-sucedida. Tem arranjos que o homem fica em casa cuidando dos filhos. É raro, mas ainda tem. E mesmo assim, as lutas diárias, que elas ainda sofrem preconceitos, as lutas delas não são reconhecidas. Ainda muitas pessoas acham que o movimento feminista, essa coisa de feminista que está em destaque, é coisa de mulher infeliz, que odeia homem. E também, por incrível que pareça, existem mulheres contrárias ao feminismo. Elas são totalmente machistas, acham que a mulher tem que ser submissa ao homem ainda. Então essa masculinidade tóxica, ela ainda é muito presente, ela traz traços, né, culturalmente. E na verdade ela não é prejudicial somente ao homem, ela é a mulher também, que oprime a mulher, e ao homem faz mal também, por conta de o homem ainda achar que é superior à mulher, tem que ganhar mais, tem que ficar só em casa, ela. Com a pandemia da Covid-19, os casos de violência, feminicídio, violência doméstica contra a mulher tá crescendo novamente.
e não deveria, assim mostrando a necessidade de mudar isso urgentemente. Então, para mudar essas situações, é necessário implantar políticas, novas políticas, tanto dentro do trabalho quanto dentro da escola, desde o primário, para que a criança, no caso da escola, cresça tendo a consciência de que ela não é melhor, os sexos são iguais. Também não ter aversão aos homossexuais porque eles são iguais, todos devem ser tratados normalmente. Bom, então agora eu vou entrar no terceiro tema, que é sobre educação sexual. Bom, logo no princípio, se a gente for conectar, a gente vai achar masculinidade tóxica, movimento feminista não compatível com a educação sexual. Só que na verdade eles são bem conectados. Por exemplo, a segunda onda do feminismo, como eu citei, do movimento feminista, falava muito sobre a sexualidade da mulher. Porque o feminismo em si, ele levanta essa pauta da sexualidade. E a educação sexual é exatamente sobre isso. Bom, a importância da educação sexual nas escolas é algo que, no senso comum, que as pessoas acabam falando simplesmente por pura opinião e não por estudos, argumentação, acaba acreditando ser algo negativo, que não deveria fazer parte para as crianças. Mas o feminismo levanta a bandeira de que a educação sexual é necessária nas escolas. Por que falar de educação sexual? Porque ela é muito importante. Com a educação sexual, a criança vai aprender o que ela precisa distinguir para reconhecer se aquilo lá é abuso ou se é carinho, porque muitas vezes a criança não consegue identificar que está sendo abusada, simplesmente por falta de conhecimento. Então, muita gente acredita que a educação sexual pode ser algo completamente desnecessário, que a criança não deve ter conhecimento, mas muito pelo contrário, é importante sim. E o movimento feminista levanta essa bandeira de que a criança deve sim ter a oportunidade de ter educação sexual dentro das escolas. Teve um projeto muito legal que foi desenvolvido por cerca de 206 estudantes lá no Ceará, e ele teve como objetivo incorporar a educação sexual numa perspectiva sociocultural. Então ele levantou várias ideias, opiniões, debates sobre educação sexual, a necessidade de se falar sobre ele, e é muito importante a gente abordar a educação sexual nas escolas, porque ele consegue ser muito abrangente. Se a gente fala de educação sexual, a gente está também prevenindo contra abusos, contra estupros, a gente está também prevenindo a saúde da mulher, não só da mulher, mas do homem também, porque são crianças, mas no futuro serão adultos. E daí, consequentemente, também prevenindo futuras gravidezes indesejadas na adolescência, que não fazem o menor sentido. E o movimento feminista, além de ele lutar contra a masculinidade tóxica, ele é muito abrangente. Ele luta pela igualdade da mulher, ele luta contra a masculinidade, ele luta pelo direito da gente ter informação, da gente ter conhecimento. E as crianças fazem parte desse processo. A criança precisa ter direito a conhecer o seu corpo, ao saber o que é abuso, o que não tá legal, o que não é. Então, o movimento levanta a bandeira da importância da educação sexual. Então, são três temas que, a princípio, pode até parecer distante, mas os três são muito conectados. Que o feminismo ele é muito abrangente, ele é extenso, ele vai longe, ele quer igualdade, ele quer direito, ele quer informação, ele quer conhecimento. E é dessa forma que ele proporciona oportunidade, informação e conhecimento para todas essas milhões de pessoas aí pelo mundo.